Vamos lá. Esse vídeo é uma continuação dessa aula aqui, onde é apresentado um problema de SQL Injection, que é a injeção de SQL através de um formulário bastante similar a esse aqui, onde um atacante, mesmo sem os dados, sem o dado de login e o dado de senha, consegue adentrar pelo formulário e acessar as informações de qualquer pessoa. Né, esse atacante faz isso através do ataque SQL. Tudo isso está sendo explicado nesse vídeo aqui e essa é só a solução do problema. Então, para que seja entendido o problema, é necessário que assista essa aula primeiro, que vai estar linkada na descrição. Para resolver esse problema, essa vulnerabilidade de SQL Injection, eu separei alguns aspectos que não estão basicamente relacionados a código, mas sim a boas práticas. Que é a limitação do que está sendo solicitado dentro de um formulário SQL. Nós temos aqui um exemplo que é dentro desse código, em que somente para provar se o usuário e se a senha estão corretos, o programador ele pediu todos os dados desse usuário, todos os dados da tabela login desse usuário. Ou seja, se houvesse e-mail, telefone ou outros dados pessoais desse usuário, ele viria que não seria exibido, porém ele seria solicitado também. E tudo isso porque ele está solicitando tudo. Uma forma de fazer esse mesmo funcionamento, de realizar esse mesmo teste de login, seria selecionando apenas os campos usuário e senha. Dessa maneira, somente os campos que vão ser utilizados vão estar sendo selecionados dentro do banco SQL. Então, não mais todos os dados do usuário serão solicitados, porém apenas aqueles que vão estar sendo utilizados na verificação. Essa limitação é bastante importante, porque há vários tipos de ataque em que o cracker, o atacante, ele exibe tudo que foi selecionado, tudo que foi requisitado ao banco de dados. Quanto menos você solicitar do banco de dados, menos você vai ter a mostrar num caso de um possível ataque. Uma segunda boa prática que pode ser aplicada é estar sempre verificando as variáveis que vão ser colocadas dentro de uma solicitação ao banco de dados. Por exemplo, aqui nós temos a variável de login, né, que pede o nome do usuário, e a variável senha. Nesse caso do exemplo, elas passam limpas, elas passam sem nenhum tipo de tratamento. Ou seja, tudo que o usuário escrever na variável login, aqui na variável no campo de login, vai ser escrito aqui de forma literal, e o que ele escrever dentro da variável senha vai ser também escrito aqui de forma literal. Então não há nenhum tipo de tratamento para isso. Então, assim, há várias funções, principalmente dentro do PHP, em que se pode tratar essas variáveis antes delas serem colocadas como solicitação ao banco de dados. Uma dessas funções é a Regular Place, por exemplo, que ela limpa todos os caracteres que não sejam aqueles desejados. Por exemplo, o alfabeto ou alfabeto mais numérico. Ou seja, aqui a gente tem uma variável nome onde o programador ele só queria que dentro dessa variável nome fosse colocado somente alfabeto, somente caracteres constantes no alfabeto. Então ele varreu a variável nome com a função preReplace e dentro dessa variável nome foi retirado tudo que não era alfabeto e ficou somente isso. Aqui na variável senha, isso aqui é tudo um exemplo, né? Pode ser utilizado em qualquer tipo de aplicação, em qualquer tipo de variável. Aqui na variável senha, ele queria limpar e deixar apenas as letras e os números, por isso ao num. Então é que ele deixou apenas as letras e os números. Tem um exemplo disso aqui já feito dentro do código, onde eu coloco dentro de uma variável a string com a seguinte dizer, um teste de OR 1 igual a 1, que é um teste de um ataque bastante comum. Repare que quando eu salvo isso aqui e eu utilizo o preReplace para poder varrer a variável login e retirar tudo que não seja alfabeto, automaticamente quando eu abro ela aqui, ela já está
totalmente varrida e até mesmo os espaços foram retirados, ficando apenas o texto, que é apenas o que me interessa. Então volta para toda aquela questão de limites e de limitação. Se só o que te interessa é o texto, são os caracteres de texto, se por exemplo você não permite que seus usuários se cadastrem utilizando caracteres especiais, utilizando números dentro do cadastro. Então, por que deixar o campo de login aberto a caracteres especiais e aberto a números? Então, assim, é bem importante que você restrinja ao máximo o que está sendo enviado de solicitação, tudo que está dentro de um formulário, tudo que é input ao seu sistema, é importante que seja restringido bastante ao que é estritamente necessário. Então, essa função ela já evitaria um ataque, por exemplo, do 1 igual a 1, que é um ataque bastante comum, bem básico, mas assim ainda bastante utilizável dentro do ramo de invasões através de SQL Injection. Então, eu posso mudar aqui, como eu especifiquei, para ao num, por exemplo, e salvar, e aqui vai passar de um teste OR para um teste 1, 1. Como estava na string 1 igual a 1, ele retirou o igual aqui entre os dois, o igual e o apóstrofo entre os dois caracteres, que foi o que eu solicitei, para deixar apenas os números e as letras, os números e os caracteres do alfabeto. Bom, seguindo esse mesmo princípio de varrer as variáveis antes de colocá-las dentro de uma solicitação ao banco de dados, nós temos também a função add/. A função add/, ela é uma função bastante simples de ser aplicada, com uma linha de código somente, você consegue aplicar ela no PHP. Ela é uma função em que ela adiciona uma contrabarra aos caracteres especiais, principalmente aos caracteres apóstrofo e aos caracteres de aspas. Por exemplo, no caso de um atacante estar tentando novamente realizar algum ataque de 1 igual a 1, por exemplo, dessa maneira, com o campo de login vulnerável, os apóstrofos e os caracteres especiais, eles passarão de forma como um código, ou seja, eles vão fazer parte do código aqui na solicitação do banco de dados. Ou seja, o que está escrito aqui, ele vai passar de forma como se fosse um código aqui dentro da solicitação. Já com a função add/, toda vez que o usuário coloca um caractere especial, é adicionado uma contrabarra. Por exemplo, se o usuário digitou lá no campo de login o seu nome, ou se o usuário, no caso, for um atacante e está tentando fechar essa aspa simples com uma outra aspa dentro do campo, a função add/, ela automaticamente vai reconhecer essa aspa simples e ela vai adicionar uma contrabarra antes dela, o que vai fazer que a aspa simples agora seja reconhecida pelo código como uma parte do texto, como uma aspa simples literal, não mais como um comando ou como algo que deve ser reconhecido como parte da solicitação. Ela vai passar exatamente como texto. Bom, por fim a gente tem aqui, utilizando o PDO, a função Prepared Statements, em que eu não vou me alongar muito, mas o PDO é uma nova maneira de conexão com o banco de dados, né, que vem substituindo as conexões MySQL e MySQLi. Então, assim, é uma forma bastante interessante que quem programa em PHP pode pesquisar e pode se informar sobre. Eu recomendo bastante essa nova utilização do PDO. O PDO ele possibilita utilizar o Prepared Statements, né, que é uma função, através da função bind value, na verdade, em que ele vai, vamos dizer assim, encapsular cada comando de cada campo que está sendo passado exatamente onde você quer que ele vá. Por exemplo, aqui ele tem uma solicitação ao banco de dados, né, para solicitar todo mundo da tabela login, onde o nome for igual ao que for passado aqui, né, e a senha for também igual ao que for passado aqui. Então, isso aqui é o comum, é o que já acontece nos outros tipos de conexões. Porém, ele aqui reforça isso, onde ele diz que o nome que vai entrar aqui é o nome que está dentro da variável nome, e a senha que vai entrar aqui é a senha que está dentro da variável senha.
ou seja, ele especifica cada coisa que vai entrar em cada lugar, evitando com isso que seja feito aquele ataque de SQL injection, onde o atacante começa um código malicioso dentro do campo de usuário e termina esse código malicioso no campo de senha. Até esse exemplo é bastante... exemplifica bem isso, né? Em que aqui eu iniciei um texto comentário, né, barra asterisco. Aqui eu poderia colocar asterisco barra, em que eu estaria finalizando esse comentário. Com isso, eu estaria invalidando esse end, né? Eu coloquei um barra asterisco aqui, e aqui dentro do campo senha eu coloquei um asterisco barra. Então, com isso, todo isso que estava entre um e outro, no caso o end senha, estaria sendo invalidado. Então, com o uso de prepared statements, você consegue estar livre desse tipo de ataque, colocando somente o que você quer em cada campo e um código não passando para outro campo. E por fim, essa foi a dica final. Mas assim, tem um artigo do DevMedia aqui onde ele explica muito mais sobre PDO e Prepared Statements, que no caso seria o modo de se manter o seu banco seguro mais atual e o mais eficaz. Então tem esse link aqui na descrição. E repassando as 3 dicas anteriores, né, que é não selecionar tudo do banco de dados, limitar sempre o que está indo, qualquer formulário que está indo como solicitação, então, ou seja, varrer sempre as variáveis para retirar qualquer coisa que você não queira. Por exemplo, se você não quiser caracteres especiais, você pode retirar isso através dessas funções nativas do PHP e limitar os caracteres. E toda entrada é uma porta de ataque em potencial, ou seja, toda entrada é passível de ataque e, portanto, exige bastante atenção, principalmente para o ataque de SQL Injection, que é um ataque que tem se tornado bastante popular por sua facilidade de aprendizado e pela difusão de materiais em que ensinam a realizar esse ataque de forma bastante fácil na internet. Então, as 2 dicas que eu tenho é: mantenham seus sistemas seguros, né, que isso vai garantir seus empregos, e comam verduras, porque isso vai garantir a sua qualidade de vida. É isso, tchau, até a próxima.